Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 20, capítulo 19. Paz seja convosco. Nos últimos dias, muitos negligenciarão o estudo das Sagradas Escrituras, dizendo que são ultrapassadas. Tu, porém, estudarás Sagradas Escrituras todos os dias, pois só podemos conhecer a Cristo através delas. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos do 15. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um podcast nesse dia 20 de dezembro, Natal aí chegando. Está cada dia mais perto, amém por isso, porque como os irmãos já perceberam, né, eu amo muito o Natal. Então vamos lá, os irmãos sabem, eu não estou aqui sozinha no nosso podcast Tu Porém, nós sempre trazemos convidados maravilhosos para conversar com a gente sobre o capítulo do dia. E hoje eu estou aqui com o Alex. E aí, Alex, como você está hoje? Tô bem, muito obrigado, Paulinha. Espero que você esteja bem também. E para esse assunto tão maravilhoso, a gente tá com uma pessoa também que é ilustre, que seria a nossa Duda. Tudo bem, Duda? Como você tá? Oi, Alex. Eu tô bem. Obrigada por perguntar. Mais um episódio. Eu não sei porque eu falo episódio. É episódio. É isso. É isso. Eu tô com a Fernanda. E aí, Fê, como é que você tá? E aí, Duda, e aí, irmãos? E aí, mais um episódio desse podcast. Faltam 5 dias pro Natal. Acho que agora eu contei certo. E estamos todos ansiosos, então vamos comentar mais um episódio, mais um capítulo. E eu estou aqui com a Paulinha, então bora falar desse episódio. Capítulo, por que eu tô falando episódio? Mas a gente vai falar sobre o episódio mesmo. Não, é que a gente tá dentro do episódio, a gente vai falar sobre o capítulo. Sim. Vocês entenderam? A gente é o episódio hoje de número 20, capítulo 19, Paz seja convosco, como os irmãos já ouviram a Darcy falar pra gente. E é isso, bora lá, bora começar a conversar sobre esse capítulo. Bom, irmãos, esse capítulo ele inicia falando de quando Jesus está no caminho para Emaús e começa a conversar com os 2 discípulos, né, que estavam naquele caminho. E eles iam ali conversando, perplexos, né? Falando sobre o que tinha acontecido nos últimos dias da morte de Jesus e tudo mais. E Jesus vai conversando com eles assim, eles não percebem que é Jesus, né? Que é um pouco engraçado, mas enfim. Eles não percebem que é Jesus. E Jesus, vai dando uma de, como alguém que não sabe o que tá acontecendo. E aí eles perguntam, mas nossa, você tá em Jerusalém, você é o único ser humano que não sabe o que aconteceu? E daí depois disso ele começa a explicar as escrituras desde lá do Gênesis até Malaquias, porque lembrando, irmãos, nessa época aqui o Novo Testamento estava acontecendo. O Novo Testamento não existia. A Bíblia da época era o que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Que são o Pentateuco, os profetas, os livros poéticos, enfim. Essa era a Bíblia da época. Então Jesus vai falar do Antigo Testamento para eles. E aqui, né, a importância de se estudar, porque tem muita gente que acha que o Antigo Testamento não serve mais de nada, que Jesus mudou isso, e absolutamente ele não fez isso. A todo momento ele está recorrendo
aos profetas, ao Pentateuco, aos Salmos, aos Provérbios. Por quê? Porque o Novo Testamento estava acontecendo, estava acontecendo a história para depois alguém ir lá e escrever o que aconteceu. Então, tenham isso em mente. E eu queria saber de você, Fê, o que você gostou nesse capítulo? Quais as lições que você achou mais interessante? Bom, o que eu gostei é realmente um fator engraçado, né? Que os discípulos acabam não reconhecendo Jesus. E eles vão conversando, né, durante 11 quilômetros, e aí eu queria trazer só um comentário. Poderia ter uma versão da Bíblia para paulistanos, que nem eu, que medem a distância por tempo e não por... Exatamente, ia facilitar muito. Eu não faço ideia do que é 11 quilômetros, mas se você falar, demora 1 hora de carro, 30 minutos de carro. Isso eu vou entender. Facilita bastante. Mas, eu apoio essa versão da Bíblia aí. De trocar. Se alguém tiver interesse, a gente vai produzir. Mas enfim, brincadeiras à parte, quando eles têm uma conversa bem profunda, né, com Jesus. E aí, na hora que eles chegam, né, no local onde eles têm que ficar, Jesus vai se despedir deles, eles pedem, não, fica aqui com a gente, come aqui com a gente, para continuar falando, né, e conversando. E é muito bonito que quando eles estão conversando, estão na mesa sentados, né, e Jesus reparte o pão, eles reconhecem Jesus. Eles conhecem o jeitinho de Jesus de repartir o pão. Eu não sei se eles lembraram da Santa Ceia, enfim, mas eles reconhecem que era Jesus, e Jesus sumiu. Onde está Jesus? Não sabemos. Mas eles tiveram uma conversa muito profunda. E eu queria dar foco ao verso 32. Para quem não sabe, esse relato está lá em Lucas, no capítulo 24. E no verso 32 diz o seguinte: os discípulos, né, depois que Jesus desaparece ali, eles dizem: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Eu achei esse verso muito bonito. E para complementar a reflexão dessa história, eu encontrei um vídeo de um teólogo chamado Vitor Fontana. E ele trouxe 4 lições do caminho de Emaús, se você quiser pesquisar aí no YouTube e ver depois. Mas ele traz toda essa questão de que a exposição das escrituras, né, a respeito de Jesus, a respeito do Messias, devem trazer ardência no nosso coração. A mensagem do Evangelho, a mensagem de que Jesus ressuscitou, ela é tão maravilhosa que ela deve nos motivar, ela deve nos fortalecer, a ponto da gente falar que nem os discípulos falaram aqui: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. Eu achei isso muito, muito lindo. E aqui eu vou roubar o lugar da Fernanda, porque eu lembrei de uma música. Não? Eu ia fechar bonitinho, mas desculpa. pode falar. Não, pode falar. Eu achei que você tinha terminado de falar. Não, eu ia falar da música, mas pode falar. Tá. É linda a música. Essa música, irmãos, é que é muito linda. Porque é exatamente esse verso. Esse verso da Bíblia cantado, que é Entre Nós, do Projeto Sola. E apenas ouçam e depois nos agradeçam. De nada. Irmãos, como a Paulinha e a Fê falou, essa parte chega a ser engraçada, porque os dois caminhando pra casa, aí do nada chega uma pessoa que na hora eles conheciam, mas na hora eles não reconheceram. E era o próprio Jesus, e ele começou a perguntar das coisas que ele mesmo sofreu. Gente, essa parte foi engraçada. Era como se ele estivesse falando, tipo... Sabe aqueles vídeos de trollagem? Tipo, surpresa, tá aqui. Era tipo isso. Mas ainda assim, tudo isso tinha um significado. Porque, como as duas falaram, eles
Cristo foi caminhando com eles e explicando as escrituras. E Cristo queria que eles se baseassem nas escrituras. Tanto que o livro fala que Cristo não operou nenhum milagre para provar para os discípulos que era ele mesmo. É interessante que falou que Cristo, se ele tivesse revelado, eles só ficariam contentes, porque tipo, o Salvador tá aqui, agora a gente não sente falta de nada, ele já tá aqui com a gente. E eles não teriam desejado saber mais das escrituras. Mas Cristo, antes dele se revelar, ele mostrou como as escrituras apontavam para ele. Eu suponho que era uma tentativa de aguçar o desejo pelo conhecimento das escrituras. Isso deve acontecer hoje, nos dias de hoje também. Continuando, irmãos, dizendo assim, uma parte engraçada. Foi realmente engraçada, né? Jesus estava sendo ali, vamos dizer assim, Jesus viu se realmente eles fizeram a lição de casa, né? Vamos dizer assim. Como o professor foi perguntando, vamos ver se ele realmente estudou mesmo o que era Jesus. Mas a parte pra mim mais importante pra mim, que foi assim, que mexeu comigo, é que tem uma parte que diz assim: uma refeição simples foi então preparada e Cristo assentou-se à cabeceira da mesa, conforme era do seu costume. Geralmente cabia ao chefe da família pedir a bênção sobre o alimento. Jesus, porém, impondo as mãos sobre o pão, o abençoou. Naquele momento os discípulos se abriram. O jeito de pedir a bênção, um tom de voz tão familiar e as marcas do prego, tudo denunciava tratar-se o seu amado mestre. Para mim, essa parte de assentar sobre a mesa, geralmente me veio à mente quando Jesus está no trono e os discípulos em volta dele, como colocando os discípulos, a gente no lugar. Então Jesus está no trono, assentado à mesa, esperando a nós. E às vezes é tão estranho porque a gente não reconhece Jesus, né? A gente precisa ver para crer, né? Vamos dizer assim, né? O ser humano acredita dessa forma. A fé não basta, a gente precisa estar palpando pra gente ter certeza. E foi uma das coisas que aconteceu. E depois que eles foram reconhecendo a Jesus, tem um cara que me lembra tanto esse cara aí. Então parecia que a gente esquece de Jesus, mas a gente precisa estar mais com ele, né? Basta a fé, não precisa ver pra crer que você vai reconhecer Jesus, entendeu? Se você realmente conhece a pessoa que você ama, você sabe de tudo, de literalmente tudo sobre ela, e você vai reconhecer na primeira tom de voz que ela falar. E é interessante isso que os meninos trouxeram, né? Porque tem um detalhe aqui. Quando Jesus vai falar para os discípulos, né, ali no caminho de Emaús, que ele era Jesus, ele não fala, na verdade, ele explica o quê? As escrituras. E ele não mostra milagres. Ellen White, ela escreve o seguinte sobre isso: Cristo não operou nenhum milagre para convencê-los, mas seu primeiro trabalho foi explicar-lhes as escrituras. Ou seja, às vezes a gente se pergunta, né, como vou fazer para outra pessoa crer em Jesus, ou até mesmo nós, né? A gente fica esperando milagres para crer em Jesus, quando a gente tem um milagre assim incrível, que é a Bíblia nas nossas mãos. A Bíblia, para chegar até a gente, irmãos, passou por tanta coisa, mas tanta coisa. A gente tem a palavra de Deus nas nossas mãos e muitas vezes a gente não valoriza isso. Repito, Jesus, ele não mostrou nenhum milagre. Jesus não transformou a água em vinho ali no caminho de Emaús. Ele não transformou a pedra em pão ali no caminho. Ele simplesmente explicou as escrituras. E aí os discípulos perceberam que era Jesus. Então, assim, a gente tem que voltar para a palavra, né? A gente tem que parar de esperar de Deus sinais milagrosos. Não que eles não existam, não que Deus não faça milagres, não é isso. Mas a gente não pode esperar por eles para crer. Para quem crer em Jesus, para crer em Deus,
a gente precisa estudar a palavra que ele nos deixou. E o objetivo do nosso podcast é esse: estudar, né, os livros, ler bastante, pra gente conhecer mais a Deus e assim crer mais nele. Já encerrando aqui, vou passar pra Fernanda, pra ela falar as últimas coisas que ela achou importante. Mas antes eu quero terminar com uma frase no finalzinho desse capítulo que diz assim: todo o que quiser pode se reconciliar com Deus e ter a vida eterna. Então, assim, irmãos, não sei, né? Cada um tem sua história, cada um passou por várias coisas na vida. Mas que você se lembre dessa frase: todo o que quiser, todo o que aceitar a Jesus pode se reconciliar com Deus e ter a vida eterna. Então, é isso. Essa é a mensagem que eu tenho para falar para vocês, né, desse capítulo. Desses aprendizados que Jesus traz a respeito da exposição das Escrituras, ele abre os olhos dos discípulos em relação a uma coisa. Esses discípulos estavam esperando pela redenção de um reino de Israel que não existe mais, que não existirá mais. Mas Jesus expôs ali nas Escrituras que a vitória do Messias sobre a morte era para ensinar que a redenção era para todo um universo corrompido pelo pecado. Não é o restabelecimento de um reino terreno, de um reino humano, mas a entronização do reino divino, do reino de Deus. Então, a partir desse momento, os olhos dos discípulos abriram e eles puderam compreender o papel deles dentro disso, porque mais pra frente, Jesus ele reúne com os discípulos, né, e ele explica as escrituras novamente, de novo comendo. Eu acho muito interessante, muito importante isso, porque Jesus gostava de comer. Não só isso, mas a comida ela é muito importante no Oriente Médio, né? Sim. Ainda hoje, você ser convidado por uma pessoa no Oriente Médio para comer com ele é uma honra, né? Você é amigo dessa pessoa, essa pessoa gosta muito de você, por isso que ela convidou você para ir até a casa dela e para comer a comida que ela preparou. E só complementando também, porque eu já comentei sobre a importância da comida em outros episódios, né, do livro Os Judeus e as Palavras, e depois que eu li esse livro, toda vez que aparece comida nas escrituras, eu lembro disso, dessa importância da comida, e a comida com a leitura, a comida com a palavra. Aqui a gente tem o quê? A gente tem Jesus comendo e explicando as escrituras, porque, irmãos, não existe nada melhor nessa vida do que comer e ler. São os dois melhores prazeres da vida. E dormir também, né? Não, mas aqui... Dormir entra dentro de um fator aí importante. Aqui, vamos lá. Comer e ler. E é isso aí que a gente precisa nessa vida. Mas dando continuidade a isso, é também a importância da comida, né? E a exposição das leituras e a comunhão, né? Então, o próprio Jesus, quando vai dar parábola sobre o reino, ele utiliza muito a mesa, né? Ele fala que a mesa é para todo mundo. Enfim, tem essa questão. Então, é bem curioso essa relação com a comida. Mas eu queria colocar aqui que Jesus ele já coloca a missão que os discípulos vão ter com a pregação do Evangelho. Ele diz o seguinte: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui Jesus já estava dando a missão para os apóstolos ir pregar o evangelho ao mundo. E é por isso que você
nós estamos aqui reunidos nessa mesa hoje, porque esses discípulos começaram, então, a falar do Evangelho. E o mais interessante, irmãos, rebobinando aqui, ó, o que a Fernanda falou, Tomé não estava lá presente quando Jesus se apresentou, quando Jesus foi a primeira vez, né? E vamos dizer assim que ele é um atrasado no Enem, mas depois Jesus voltou para dar a segunda chance a ele. E tem uma parte do livro que me choca muito, na verdade 2 partes, que diz assim: mostrou-lhe os sinais da sua crucificação nas suas mãos e nos seus pés, e os discípulos se convenceu depressa e exclamou: Senhor meu, o meu Deus. Então Jesus, irmãos, por toda a sua vida infinitamente vai ter esses sinais. Isso é forte porque os sinais demonstram que ele foi crucificado e que você teve a oportunidade de ser salvo. E depois disso, antes de Jesus subir ao céu, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os seus confins da terra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não temais, meus amigos, Jesus está com a gente todos os dias. Então, se isso não é amor, eu não sei o que é. Ele demonstra isso, ele tem a marca, ele diz: pô, eu te amei, aqui ó, tá a minha demonstração. E depois que ele faz isso para os discípulos, Jesus morreu por nós, aqui tá o nosso mestre. E ele demonstrou, basta a gente demonstrar para ele e depois seguir o que a Fernanda disse. Vai lá e fala sobre Deus, fala quem ele é, né? Durante essa caminhada que o pessoal tava comentando aqui, eu imaginei uma trajetória de um ser humano. Ele, de uma criança até a velhice. Vamos dizer assim que seria uma rebobinação, né? Vamos dizer que seria, vamos propor a trajetória de Jesus explicando ali. E a gente crescendo até a velhice e morrendo. E se Deus, e dependendo de você, sendo ressuscitado e tendo uma vida eterna. É isso que eu coloquei aqui na minha mente nesse capítulo. Acho que a parte que eu mais gostei mesmo, foi a parte do final, que a Fê e o Alex falou, que Cristo fala que todo mundo, ele fala assim: todo que quiser pode se reconciliar com Deus e ter a vida eterna. Irmãos, depois de tanto tempo as pessoas sendo escravizadas pelo pecado, tanto tempo suportando os fardos pesados, a transgressão dos nossos primeiros pais, a gente tem agora o reino dos céus disponível pra gente. E a gente não precisa fazer literalmente assim, a gente não precisa pagar o pior preço, mas a gente tem que fazer algumas coisas, mas não pagar o pior preço, que foi o que Jesus já pagou. Então, se a gente aceitar Jesus, se a gente começar a andar com Jesus, a gente já tá num time vencedor. E, cara, a gente vai ter acesso à árvore da vida, ao rio da vida, às mansões celestiais. A gente vai poder sentar na mesma mesa que Jesus e ter uma refeição com Jesus. Com Jesus. E outra coisa importante e muito legal também, que os dois também falaram, é que a gente também pode fazer parte desse plano. Então, nossa, a gente recebeu a esperança, vamos levar a esperança também. A gente tem a música Eu Vou, do J.A., ela fala isso. Tô gostando que vocês estão indicando música. Muito legal. Fala sobre isso, que depois que a gente entra pro reino de Deus, a gente vai montar uma playlist do Tuporém. Boa ideia, Alex. Depois que a gente se batiza, depois que a gente entra pro reino de Deus, fala que a gente entra pro reino de Deus como missionário. Então vamos levar, irmãos, vamos levar a esperança pra todo mundo. Aí Jesus volta e aí a gente vai ter o tão sonhado encontro com o Pai. Amém. E se você tem dúvida de como você pode fazer isso, né? De pregar a palavra, eu quero terminar com um trecho
da Ellen White dizendo: nem todos podem pregar nas igrejas, mas todos podem ajudar as pessoas individualmente. Os que servem os sofredores, os que ajudam os necessitados, os que confortam os abatidos e que contam aos pecadores a respeito do amor perdoador de Cristo são suas testemunhas. Então, viva e conte a respeito desse amor perdoador. Nós agradecemos. Você está aqui em mais um episódio e vemos você no próximo episódio. Um abraço, até mais.